Oi, salve, gente. Então eu vou começar falando um pouco sobre o processo de construção da dramaturgia desse espetáculo especificamente. Aí depois eu abro um pouquinho para o Franz falar e depois a gente abre para perguntas de quem tiver curiosidade ou gosta de escrever ou, enfim, que é do meio ou não, mas que tem curiosidade muito de saber como é que se escreve a dramaturgia, como que se faz o processo dramatúrgico em geral, né? Bom, nosso espetáculo, não sei se quem está aqui já assistiu, mas quem não assistiu está convidado a assistir, chama Baby, Você Precisa Saber de Mim. Essa peça, ela é uma autoficção, é um estilo de teatro em que a gente mistura fatos biográficos com ficção. Então ela é uma costura de acontecimentos reais, que podem ter acontecido comigo, com pessoas próximas de mim e tal, com a dramaturgia, que a gente faz uma grande costura para que esses acontecimentos se transformem ao luto numa família. Então a gente tentou misturar elementos reais. Então eu coloco muito da minha história particular ali. É um espetáculo onde eu mexo muito nas minhas feridas pessoais, assim, e empresto histórias que aconteceram comigo, não exatamente como estão ali no espetáculo, mas acontecimentos, enfim, que me atravessaram a minha vida. Eu realmente perdi minha mãe 15 anos atrás, ela morreu, e aí eu empresto esse acontecimento central para o personagem. Então isso e as minhas próprias experiências, isso vai guiando um pouco a construção dramatúrgica, né? Então, mesmo que, por exemplo, eu tenho cenas lá, o irmão com a irmã, não que eu tenha passado exatamente, eu não tive aqueles diálogos com a minha irmã exatamente, mas eu uso de um acontecimento real para construir uma ficção, né? Então, construir a narrativa ficcional. E vou costurando essas histórias. Então, o que norteia o espetáculo é um acontecimento real, e a partir disso a gente vai construindo outras histórias para ajudar a contar aquela narrativa e chegar no meu objetivo, que que a gente vai morrer. Isso nos traz uma sensação de presente muito forte, né? Do quanto é importante a gente valorizar as relações humanas. Eu acho que isso, com a pandemia, a gente teve muito essa lição, voltando para casa. Então a peça, ela fala sobre isso, é o retorno ao lar, ao que é essencial, que são as relações humanas, você estar presente, né? Você não está na mesa do restaurante o tempo todo olhando para o celular, não, você estar ali, vivo, né? Olhando no olho, momentos, aproveitando, né? Cada momento, na verdade. Acho que tem isso que você falou. Não é uma peça só, ai meu Deus, deve ser muito triste, ou isso, ou aquilo. Não. Claro, tem a tristeza da morte, mas também assim, mas tem o dia seguinte, tem o amanhã, tem o que a gente viveu junto. Então tem as memórias que ficaram, mas a gente tem que, né, possibilitar que a gente tenha memória, né? A gente tem que fazer com que lá na frente a gente tenha essas memórias, e para isso a gente tem que estar perto, por isso que assim, estar presente junto com as pessoas. As pessoas falam sobre o espetáculo, eu fico um pouco com dedos para falar que eu acho que é um espetáculo otimista, entendeu? Mas apesar de você estar falando da assim. morte da mãe dentro de uma família, em que tudo gira em torno um pouco dessa mãe, né? Porque a gente tem um pouco isso, assim, eu acho, aqui no Brasil, nós latinos, assim, a gente tem uma estrutura familiar que quase tudo gira em torno da mãe, né? Nossa mãe, as mães em geral, elas são essas mãezonas, né? É uma sociedade que tem essa característica. Mais para contar aquela história da ida dela ao ginecologista. Da mesma maneira, isso acontece. Então, assim, a Denise Fraga, ela fez isso no Retrato Falado. Ela ouvia histórias dos outros, juntava e ela reproduzia aquilo de uma maneira ficcional. Obviamente era roteirizado, não era exatamente aquilo que tinha acontecido, né? Então, você coloca dentro de um acontecimento real o seu olhar sobre aquilo.